Olá, pessoas lindas, maravilhosas, lindeuso, lindeusa, seja muito bem-vindo à nossa revolução energética. Se você não me conhece, eu sou Milena Paula, transforma a sua energia do seu ambiente. Bora pro vídeo de hoje, que eu adoro. Pega a sua bebida de preferência. Hoje eu tô com café com leite muito bom. Adoro café com leite com espuma. E hoje conteúdo eu adoro fazer é pro portal da Cidade de Mirassol. E bora falar de merecimento. Miss, você tá falando tanto de merecimento? Tem um evento aí, no final eu vou falar um pouquinho mais, mas hoje eu vou falar dos nossos padrões familiares, daquilo que nos arrasta e diminui ainda mais o nosso valor e o nosso merecimento. Eu vou dar exemplos muito pessoais e alguns exemplos de clientes que eu acho incrível, porque não adianta só contar minha história, é legal quando a gente traz ideia e isso pode estar acontecendo com você agora. Quando eu falo de merecimento, uma das coisas que eu percebo que mais acorrentam as pessoas são os padrões familiares. O que são os padrões familiares? Todo mundo aqui cresceu numa família. Eu tive sorte, eu tive pais maravilhosos, meu pai e minha mãe espetaculosos, mas assim, eles têm a história deles e eles me deram o que eles podiam dentro do que eles podiam fazer e eles fizeram muito. Só que eles tiveram diversos desafios e repassaram algumas coisas pra gente, tá? Eu vou dar algum exemplo. Na minha casa, a gente não podia sair de casa, eu acho que a maioria dos filhos dos anos 70, 80 já passou por isso. Camisa rezada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pedir, não pode não sei o que, não, a gente só ouvia não, né? E chegava nos lugares, a gente ficava parecendo um bonequinho, até olhar pra mãe ou pro pai, aquele olharzinho de lado, assim, pra ver se podia fazer alguma coisa. Porque a gente não podia, era a forma. A criançada de hoje, eu acho até interessante, esses dias uma pessoa tava falando, ai, fulano, vem aqui. A criança abriu a geladeira, é uma criancinha. Eu pensei, ela tá parada lá nos anos 80, 70, que a criança ficava parada na sala igual um boneco, esperando ou o pai ou a mãe deixar a criança falar, liberar a criança falar, porque a gente nem podia falar quando os adultos estavam falando. E era uma determinada época. Hoje as crianças, elas são extremamente mais, com mais possibilidade. Melhor ou pior dentro disso, limites são certos, mas não exagero. Outra coisa que eu lembro, depois eu vou entrar em detalhe, tem coisa para entrar em detalhe dentro disso. Outra coisa que eu lembro que os bebês, eles eram enrolados, eles pareciam uma muminha, enrolado num pano, a mãozinha ficava para baixo e ficava todo durinho, enroladinho ali, né? E as crianças não tinham nem possibilidade de ter mobilidade. Eu lembro que quando a minha irmã nasceu, foi um auê na maternidade porque ela se mexia no berço. E hoje as crianças saem do ventre já em maior movimento e tudo. E todo mundo ficava, nossa, ela tá vendo aquela nenê, ela tá se mexendo e tal. E todo mundo contava essa história como se fosse uma coisa absurda, um nenê que acabou de mexer ter tanto movimento. E ainda tem, minha irmã vai adorar essa história, minha avó falava assim, essa é minha neta, minha avó Nena, essa é minha neta. Lá no berçário, apontando pra todo mundo, o orgulho, né? Então eu vim dessa família. Mas a gente tinha essa questão da repressão dos padrões familiares, do que fazer ou do que não fazer. E saía com essa missa rezada. E eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. A minha mãe era professora, na minha família tiveram muitas professoras, porque as mulheres não tinham muita opção. Se elas fizessem magistério, elas já estavam no lucro. Então a minha mãe fez magistério, se formou professora. E ela foi numa casa de uma amiga que era professora, levou eu e o meu irmão. E chegou, a gente já tava com a missa rezada, assim. Eu era muito pequena, meu irmão um pouco maior que eu, a gente tem 3 anos de diferença. E chegou lá, tinha uma coisa que pra criança, olhinho brilha, tinha brigadeiros. Ela fez brigadeiros e colocou na mesinha de centro, assim, ou na cozinha, eu não lembro, tem até foto do evento.
E o nosso olhinho, assim, ó, acho que era só naquele brigadeiro, a gente nem conseguia tirar, né? E ela oferecia, a gente falava, não, não precisa, não. E olhava pra mãe da gente ver se ela liberava e nada, né? E aí ela insistiu, e a minha mãe viu que ela tava insistindo e falou, não, gente, pode pegar. Nisso, meu irmão era mais velho, mais educado, entre aspas, né? Pegou um, eu peguei um monte, enfiei na boca e já peguei outros com medo de, tipo assim, para de comer. Era nesse nível. Mas é porque a gente não podia fazer coisa que não era do padrão da família, não podia sair daquilo. E a gente tem feito isso a vida inteira. Muitas pessoas estão numa profissão porque ou o pai ou a mãe disse que aquela profissão era boa, ou porque alguém da família teve essa profissão. E a gente vai perpetuando algo que é um padrão familiar. E a gente deixa de ser a gente e deixa de receber da vida. E aí se perde o nosso merecimento. E aí se perde o nosso valor, porque merecimento tá muito ligado ao seu próprio valor. Ao que você acredita que você merece. Você acredita que você só pode fazer o que seu pai e sua mãe mandam? Eu tinha uma cliente que esse caso é bem interessante. Eu tinha uma cliente e assim, ela ouviu tanto o que o pai e a mãe dizia que ela devia fazer, que chegou num ponto, ela não confiava mais nela para tomar decisão. E ela estava saturada. Estava num ponto, acabou escolhendo uma carreira em virtude do pai e da mãe. Só que ela olhava, ela não se via mais, ela não se reconhecia. O que ela via nas escolhas dela ou era o pai ou era a mãe dela. Então ela acabava naquele padrão do meu pai ou da minha mãe mandando dentro dela. E quem era ela? O que ela gostava ou o que ela não gostava? Foi uma desconstrução tão grande. Essa cliente chegou perdida, desesperada, num momento de muita dor, em que naquele momento ela entendia que ela não sabia quem ela era e não tinha conexão com a alma dela, com aquilo que vibrava dentro dela, porque ela nem se conhecia. E aí começou um processo de experimentação, né? O que gosto, o que não gosto, até ela chegar às escolhas que realmente eram delas. E muitas vezes, e eu falo que isso é o que mais bloqueia o merecimento, são os padrões familiares. Porque ela ainda chegou a um ponto que ela veio fazer sessão comigo, ela falou assim, então, eu fui conversar com meu pai e com a minha mãe sobre o que está acontecendo, eles ficaram muito assim, sobre o que está acontecendo nas sessões e tal, eles ficaram muito assim e tal, assustados, eles não imaginavam tal. Mas de alguma forma ela ainda queria ouvir a voz deles falando para ela, você está certa. Isso, segue esse caminho. Eu falei, escuta, você pode falar, fica à vontade, a vida é sua. Você tem que se comunicar, você tem que expressar até o que você está sentindo. Mas você foi fazer isso para quê? Você foi continuar buscando a aprovação dos seus pais no caminho que você estava seguindo. Ela botou a mão na cabeça e ela falou, eu fiz isso. E ainda se prendia naquele padrão do que ela merece, se era adequado para a família. Porque se não fosse adequado para a família, eu não posso fazer. Isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. Eu lembro de uma cliente que fez uma faculdade dificílima. Não era o sonho dela, não era nem a área que ela queria fazer. E ela fez aquela faculdade porque o pai dela tinha feito e o avô tinha feito, era meio que obrigação da família. A hora que acabou a faculdade, ela entregou o diploma na mão do pai e falou, tô aqui para você, eu não quero seguir esse caminho. Esse é o seu caminho, o caminho do meu avô não é o meu caminho. Mas ela sabia o que ela queria. Entretanto, quanto tempo ela perdeu para poder ter o reconhecimento da família, nem que seja para entregar um diploma. E talvez isso está bloqueando o seu merecimento, como bloqueou na vida dos meus clientes, na minha vida. E nisso a gente deixa de receber, que eu falo que é a coisa mais importante. A gente deixa de receber da vida. A gente foge das oportunidades. E quando a oportunidade vem, parece que a gente não fez o tanto que precisava. E a gente começa a se sabotar para não ter resultados com aquela oportunidade. Perde horário,
não vai em local que precisava ir, não entrega o que precisava entregar. E se isso tá acontecendo com você hoje, eu tenho uma boa notícia. Tem jeito. Essa excelente notícia. Independente da idade, é claro que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai mantendo padrões mais arraigados. Por exemplo, fica difícil você mudar conforme a sua idade, mas tem jeito. A questão é entender o quanto você acredita no seu próprio valor, que é o seu merecimento. E não o merecimento que os outros dão para você, e não o merecimento que você busca que os outros deem para você, porque você está na expectativa do que o outro vê e não de quem você é. Nossa, essa frase ficou profunda aqui, hein? Então, isso é muito, muito forte. A questão é, quais as mudanças que eu posso fazer no dia de hoje para fazer diferente? O que eu posso fazer no dia de hoje para fazer diferente? Tem ferramentas, uma delas é a constelação familiar. A constelação familiar é uma terapia breve em que você olha a sua história de fora e você vê as dinâmicas ocultas, aquilo que... essa semana foi incrível, assim, eu atendi uma pessoa que nunca tinha feito constelação, eu adoro pessoas que nunca tinham feito constelação, e atendi essa pessoa e ele olhava ali a história dele de fora, isso que ele fez individual com bonecos, a gente utiliza os bonecos para contar a história dele e para, através de frases sistêmicas, modificar e depois organizar essa história, deixar uma história que a gente chama em ordem, trabalhando dentro das 3 ordens do amor, né? E nesse ponto ele olhou para mim e ele falou assim, por que eu demorei tanto tempo para chegar até aqui e por que eu não via coisas que estavam na minha cara e que estavam na minha família e que eu tenho repetido? Por quê? Por quê? Porque é muito mais difícil quando é com a gente. É muito mais difícil quando é a nossa história. Então, quando você tem uma ajuda para olhar de fora a sua história e conseguir organizar essa história sem precisar repetir os padrões familiares, principalmente padrões familiares que não são saudáveis. E aí, você deixa de fugir de ser você. Você olha para você de forma mais amorosa, de forma mais respeitosa. E nisso é um processo. Eu vou falar um pouquinho. Dia 20/8 tem esse evento, Constelação Familiar e Merecimento, com exercícios práticos. Já tem gente inscrita, ó. Gratidão, quero agradecer também as visualizações que tiveram no convite, que eu fiz um vídeo shorts curtinho aqui no YouTube. No YouTube teve uma boa acolhida, né? Quem é possível. Tá num valor muito acessível online. Quem sabe, quem é meu cliente de trabalho individual, sabe o valor do meu trabalho. E o valor do grupo já faz muita diferença para quem tá ali precisando de um fôlego, mas tá precisando olhar de forma amorosa para você. Esse encontro é muito, muito legal, tá? E às 20 horas... mas é uma terça-feira, esse dia eu tenho outro compromisso, vai ficar gravado, você não pode assistir, você tem acesso durante um mês. Olha que notícia boa! O link vai estar aqui embaixo, se você quiser clicar, saber valor, saber informação, como é que eu pago, lá vai estar tudo bonitinho, tudo direitinho, fácil de acessar, tá bom? Com bastante informação. E além disso, tem 3 presentes. E tem presente para os 10 primeiros inscritos, mas eu acredito que já acabou. Tô falando aqui, mas acho que já foi. Então, quem tá se inscrevendo agora, o presente dos 10 primeiros inscritos já foi, já preciso avisar, tá bom? Então, é isso. Agora eu quero trazer uma coisa para você. Você já parou para pensar que em alguns momentos parece que você tá ouvindo a voz do seu pai, da sua mãe, falando no seu ouvido? E você tá fazendo aquilo, mesmo que aquilo não é uma coisa legal para você? Ou do seu avô, da sua avó, da sua tia? Tem gente que cresceu criado por outras pessoas da família, ou foi adotado por pessoas que o adotaram, e tá tudo certo. Mas será que isso era uma coisa que eu quero para minha vida, que eu quero estar seguindo na minha vida, que estava me fazendo ser de uma forma saudável? E se não é, por que eu continuo fazendo?
Se você está fazendo, vem comigo para esse evento, faz toda a diferença. E existem sim ferramentas acessíveis para você se entender e para você crescer com você. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, me conta uma história. Eu adoro quando vocês me relatam. Ah, isso já aconteceu comigo, aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano. Adoro, lindeus, lindeusa. Bora para essa revolução energética para a gente fazer essa mudança. Adoro e quero agradecer o Denis, a Silvia, o Watson, as pessoas que curtem o meu conteúdo, que comentam, a Érica, que outro dia comentou, preciso até responder. Eu quero agradecer, eu observo muito. É que às vezes a gente tá na correria e agosto tá sendo um mês muito movimentado, eu só tenho que agradecer, tá bom? Um beijo, um dia iluminado, uma noite estrelada com muita luz e muito amor. Até a próxima, tchau!